Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, por mais um momento em que o Senhor nos coloca de pé para, Senhor, fazer as atividades deste dia. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, renove as nossas forças, amplie a nossa visão, dai-nos a direção e a orientação, Senhor, para que possamos honrar e glorificar o Teu nome em tudo. Venha abençoar, Senhor, as atividades dos teus filhos, aqueles que já estão trabalhando, aqueles que vão trabalhar. Venha cuidar, zelar, fortalecer, ensinar, Senhor. Nós dependemos de ti em todo momento. Seja conosco, Senhor Deus, agora, falando conosco através da sua palavra. Ó Pai, abrimos os nossos corações para receber do Senhor a orientação. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós vamos começar mais uma sequência de estudo da palavra do Senhor. Vamos observar a primeira epístola do apóstolo João. Essa epístola que contém 5 capítulos, então vai dar uma sequência de 5 vídeos para nosso aprendizado. Vamos começar pelo capítulo de número 1. Primeiro eu vou fazer a leitura deste capítulo, que tem apenas 10 versos. Depois nós vamos repartir ele em blocos, como de costume nós fazemos. E aí então nós vamos tirar as lições práticas deste conteúdo tão maravilhoso. Diz o texto sagrado: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. É esta a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esta primeira carta do apóstolo João, ela foi escrita por volta do ano 90 depois de Cristo. É um grande tesouro teológico e doutrinário para o mundo cristão. Diferentemente das epístolas de Paulo e de Tiago, que a gente já estudou, o apóstolo João não se identifica como o remetente desta carta, nem menciona o público destinatário desta importante epístola. O estilo joanino de escrever é diferente dos demais escritores do Novo Testamento. É também inconfundível, tendo em vista que ele tem a sua peculiaridade de escrita. Entre os 4 evangelhos, é o seu, é o mais distinto
entre todos, e a sua epístola também é diferente de todos os demais escritores. Além de Deus lhe dar o privilégio de concluir a Bíblia com um livro da sua autoria, que é o Apocalipse. Então veja só, que o apóstolo João, ele tem uma peculiaridade, um jeito dele de escrever. Por isso que ele se diferenciou nos evangelhos, ele se diferenciou das epístolas, sendo a sua com um conteúdo tão relevante, e ele também encerrou a Bíblia com o livro de Apocalipse. Então João, ele é um escritor inspirado pelo Espírito Santo, que nos mostra muito fortemente a ação de Deus e a revelação de Deus sobre a vida deste homem. Um pequeno resumo da epístola de João que nós vamos aqui entender é basicamente assim, olha. No capítulo 1, João introduz sua epístola da mesma forma como introduziu seu evangelho, dizendo que o Verbo estava com Deus e o Verbo era divino. Em seguida, João entra em outro tema bem peculiar, destacando a necessidade de andarmos na luz divina, além de nos aconselhar a confessar os nossos pecados uns aos outros. É isso que nós vamos trabalhar hoje. Já no capítulo 2, João apresenta o maior advogado que existe, que é Jesus Cristo. No capítulo 3, João destaca o privilégio de recebermos o Senhor Jesus e de sermos chamados filhos de Deus. No capítulo 4, ele nos alerta sobre a presença do espírito do anticristo. E no capítulo 5, João destaca a vida vitoriosa de quem é nascido de Deus. Ele também retorna outro grande tema do seu evangelho, destacando Jesus Cristo como Filho do Deus vivo. O ápice do evangelho de João se dá quando Tomé, o mais cético discípulo de Cristo, declara Jesus como o próprio Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, Deus meu. A ênfase que João então coloca no Evangelho de João, e ele replica isso aqui na sua carta, é mostrar a deidade, a divindade de Jesus Cristo, mostrar que Jesus Cristo não era homem apenas, mas ele era o Filho de Deus encarnado. Esta é a síntese, o resumo do que nós vamos estudar durante estes dias aqui, olhando para a epístola de 1 João. Hoje ficamos apenas com o capítulo de número 1, que contém 10 versos, e nós conseguimos fazer 3 divisões. A primeira, do versículo 1 ao 4, que é quando ele fala da palavra da vida que foi manifestada em carne. Jesus é o Verbo, Jesus é a vida, Jesus é a palavra. Por isso que João, ele coloca assim que nós tocamos da palavra da vida, porque João, ele se reclinava no peito de Jesus. Como discípulo, ele tinha um contato com Cristo, e por isso ele então vai dizer que ele teve esse contato, ele tocou na palavra da vida. Jesus é a palavra, Jesus, ele é a própria palavra, o Verbo que se fez carne. É tão interessante isso que nós compreendemos quando o Senhor Jesus disse para Satanás, dizendo assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós compreendemos que o Senhor Jesus é a palavra e Deus Pai o enviou, nós entendemos que Deus Pai falou e o Senhor Jesus se manifestou, e então agora não só de pão vive o homem, mas daquilo que saiu de Deus. O que saiu de Deus? O próprio Senhor Jesus
encarnado em pessoa. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Logicamente, esta é uma outra interpretação, porque também pode ser associada à própria Bíblia Sagrada. Mas só para você e eu aqui entendermos que a palavra de Deus, ela produz vida, tanto como em Jesus Cristo, como na própria Escritura, tendo em vista que o profeta Isaías, no capítulo 55, ele profetiza que Deus iria enviar. Isto está lá em Isaías capítulo 55, onde ele diz: eu irei enviar a minha palavra e ela não voltará vazia. E lá em Isaías, ele estava fazendo referência à própria pessoa de Jesus Cristo, que foi enviado, veio a esta terra e produziu inúmeros resultados e voltou para Deus não vazio, mas consumado, cheio de graça, de virtude e de almas para o próprio Deus. Por isso estou fazendo esta mesma ligação que o profeta Isaías fez e o apóstolo João também fez, mostrando que Jesus Cristo é a palavra de Deus, o Verbo. A outra repartição que nós encontramos aqui é acerca da luz. Ele vai dizer: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. O que Jesus anunciou? Jesus anunciou que Deus é luz, que Deus é santo, que Deus é perfeito e que nele não há trevas, não há maldade, não há malícia, não há nada. Então ele diz: se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então o apóstolo João já começa aqui a trabalhar acerca dos posicionamentos, das relações, da forma de agir, da forma de ser. Então ele diz: olha, nós devemos andar em luz, porque Deus é luz. Agora, se nós andamos em trevas e nós dissemos que estamos na luz, estamos mentindo. Então, nós precisamos andar na luz. Olha o que ele diz no versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, olha só que interessante. Estar na luz tem a ação divina de purificação de pecados. Então, andar na luz não é estar de forma perfeita. Andar na luz é um estilo de vida que agrada a Deus. Nisto, nós podemos falhar, errar, pecar, blasfemar e fazer muitas outras ações contra a lei de Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado se estivermos neste caminho de santificação, de busca, de desejo de agradar a Deus. Então, entenda isso, que precisa ter este comportamento de estar no caminho da luz. Então todo o pecado é perdoado. Agora, se você está andando nas trevas, no mundo, está desviado da presença de Deus, então o sangue de Jesus não vai te purificar dos seus pecados. Então entenda isso, que existe esta ação de estarmos no caminho da luz. Ainda que não sejamos perfeitos nas nossas obras, mas devemos estar no caminho. Então, diariamente, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e todo dia a gente vai sendo melhor, todo dia a gente vai sendo aperfeiçoado, porque o sangue de Jesus está sobre nós. E ele tem então a terceira divisão, que é acerca da confissão dos pecados, aonde ele vai dizer: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ou seja, aquele que diz que não tem erro, não tem falha, não tem pecado, está mentindo. Então é necessário o quê? Confessar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que o apóstolo João coloca assim? Porque Jesus, ele é fiel.
O que Jesus veio fazer? Jesus Cristo, ele veio libertar o homem da escravidão do pecado. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, ele vai ser fiel na sua promessa, a promessa de nos libertar dos nossos pecados. Então, nós devemos perdoar. E então ele diz: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós dissermos que nós não estamos em pecado, nós estamos negando a Jesus, negando os ensinamentos do próprio Cristo. Então é necessário aceitarmos o que somos. O que somos? Pecadores, falhos, transgressores da lei de Deus. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta carta, então, do apóstolo João, nós entendemos 3 princípios para as nossas vidas. Primeiro, nós precisamos andar na luz. Precisamos andar em direção à luz, porque a luz, ela foi manifestada aos homens e ela alumia todo o homem. É necessário então andarmos na luz, porque Deus é luz. E aqui nós estamos tratando acerca de comportamento. Por isso o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer que nós somos o sal e que nós somos a luz do mundo. Então o nosso comportamento é luz e não trevas. Nós estávamos nas mais densas trevas, mas Cristo nos amou e nos tirou das trevas, nos transportando para o seu reino de luz, diz a palavra de Deus. Então nós devemos andar na luz. Por quê? Porque a luz tudo manifesta. O Evangelho de João, capítulo 3, ele vai dizer que as pessoas que são condenadas, elas não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas, mas aqueles que estão em Cristo se apresentam à luz, vão à luz, porque então a luz de Deus ilumina toda a vida do homem. Por isso nós devemos estar na luz, porque enquanto estamos na luz, nós então temos noção, nós temos o sentido, nós sabemos o que precisamos fazer. É tão interessante esta relação que sem luz a gente não consegue fazer nada, não é verdade? Nós precisamos da luz para trabalhar, para andar, para dirigir, para fazer qualquer atividade. Nós precisamos da luz, porque é a luz que nos faz ver os perigos, é a luz que nos faz ver os problemas, é a luz que nos faz enxergar e ver as dificuldades. Então, por isso, o Senhor Deus é colocado por João como a luz, porque a luz tudo manifesta, tudo mostra, tudo se apresenta na luz. E os nossos pecados são apresentados na luz, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A segunda lição é que nós precisamos confessar pecados. É uma prática que nós estamos deixando, literalmente estamos deixando de praticar. Confessar pecados. A palavra de Deus em Tiago, ela vai colocar algo muito interessante, porque ela trabalha essa ideia da confissão do pecado. Lá em Tiago, no capítulo 5, vai dizer que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aí lá vai dizer assim: se confessar os pecados uns aos outros, a oração da fé salvará o doente. Olha que coisa interessante é isto. Esta confissão de pecado, esta ação de confessar faz com que os nossos pecados sejam apagados, sejam sarados de nós. Olha aqui, eu achei o texto, isso está em Tiago, no capítulo de número 5. Olha só o que diz o texto sagrado. A partir do versículo de número 16. Pode também ler o 15, que é melhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orei uns pelos outros
para que sareis. A confissão ela é necessária. Nós precisamos confessar o nosso pecado diante de Deus. Às vezes, dependendo do pecado, precisa ser falado com o pastor, porque confessar pecado não é você expor a sua vida, mas é você pedir a orientação bíblica do que fazer. E isto é muito importante, e as pessoas estão deixando isto de lado, e as pessoas estão apenas confessando nas orações. Isto é importante, sim, mas é necessário muitos pecados que trazem prejuízos para casamento, prejuízos para a área moral, prejuízos para a área do aspecto de relacionamento, precisa ser confessado, para que então haja uma orientação pastoral e haja então ali uma discipulação, haja um discipulado. E às vezes até mesmo a disciplina ela se torna necessária para o cumprimento da palavra de Deus na vida daquele que praticou o pecado e está arrependido. A disciplina, ela não é para matar, mas ela é para sarar as pessoas. É o tempo de observação, é um tempo de lamento, é um tempo em que a pessoa vai passar pedindo a misericórdia e o amor de Deus, e isto vai entrar na alma dela a tal ponto dela não querer mais praticar aquele ato, aquela ação que ela tornou a fazer alguns tempos atrás. Então veja que a Bíblia ela nos mostra que confessar é necessário, buscar esta ajuda é necessário. Veja que tanto o apóstolo João quanto o apóstolo Tiago, eles falam de confessar uns aos outros. Então, se é uns aos outros, fica inquestionável que é com pessoas e não somente com Deus, ok? Este é um assunto muito delicado, mas é necessário de nós entendermos. Se você tem um pastor, se você tem aí uma igreja que você frequenta e você, quem sabe, falhou em forma moral, como adultério, como engano de trabalho, de dinheiro, coisas relacionadas à vida pública, você deve procurar o seu pastor, pedir o auxílio, a orientação bíblica para que você retorne às atividades espirituais sadias, porque então você se tornará alguém sadio, porque o que vale é você estar sadio espiritualmente, ok? A terceira lição que nós encontramos aqui é o Senhor Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós temos um Deus que nos limpa de todo pecado e que não existe pecado algum que Ele não venha perdoar. O Senhor Jesus perdoa todo pecado. E isto é maravilhoso. Independentemente do que você fez, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. E aí você então me pergunta, então por que eu tenho que confessar o meu pecado para uma outra pessoa, para um pastor, para um líder? Por quê? Porque então você vai ser orientado biblicamente a praticar novas obras, a você adquirir novos hábitos para você não cair naquele pecado novamente. Geralmente o nosso aconselhamento é assim: se você tem essa fragilidade constante de cair no mesmo pecado diariamente, semanalmente, todo mês, e você não consegue vencer o pecado, então você precisa de uma ajuda, correto? Você precisa de uma orientação, você precisa de um aconselhamento, você precisa de uma ação de uma terceira pessoa, de um líder religioso para te orientar a como você não cair mais. Agora, se você comete um pecado e aí você pede perdão e você vence, e isso não te traz nenhum outro problema na sua vida, você venceu e você está bem com Deus, você está saudável espiritualmente, então é vida que continua, é vida que segue. Mas se o pecado ele continua te ferindo e você continua sendo massacrado por ele como escravo, já não é acidental, é pensamento,
é algo programado e você é crente, você está nessa situação pecando voluntariamente porque você deseja, então você precisa de uma orientação para você vencer. O desejo de todo ministro da palavra de Deus não é expor você à vergonha, mas é que você seja sarado e esteja de bem com Deus, ok? Deixando isso bem claro para mostrar que o sangue de Jesus purifica de todo pecado, mas às vezes é necessário, em algumas situações, pedirmos o auxílio para que a gente vença e não caia mais. O sangue perdoa todo e qualquer, independentemente do que foi feito, mas vencer, às vezes nós precisamos de uma orientação bíblica. Amém? Vamos fechar porque a hora já se fechou. Esse assunto ele é interessante, não é? Senhor nosso Deus e o nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos a Tua ajuda, a Tua força, o Teu auxílio, pedimos que o Senhor, ó Deus, venha estar conosco, nos abençoando, que a Tua Palavra fale ao coração do Teu Filho, e aquilo que eu não pude, Senhor Deus, explicar a Ele, e ela não pôde entender, que o Senhor Deus possa ampliar a visão neste momento, para que ela possa compreender a verdade bíblica, e ela possa ser sarada, libertada, curada e transformada pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.